Samuel Conrado, me diga. Nós falamos aqui sobre a janela. Divan. A janela fecha hoje. Falamos sobre o rumo de gente do Fortaleza, o argentino, não sei o quê. O Ceará não vai vir não, Samuel Conrado? Vem alguém pro Ceará ainda nessa janela, Samuel? Para essa... Samuel Conrado. Fala, Alexandre Mota, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aqui no nosso Jogada Primeiro Tempo, Gata Show. O vovô não descarta trazer mais reforços para esta janela de transferências. Essa é a informação que nós temos em relação ao departamento de futebol do Ceará. A equipe trouxe até o momento 10 atletas nesta janela que começou ali no início do ano e vai se encerrando agora dia 3 de março. O time alvinegro tem até o final do mês para poder anunciar reforços da janela caseira, atletas que atuaram os estaduais neste ano de 2026. A gente lembra que o Sanches, por exemplo, ele estava atuando no estadual com o Noroeste e por isso ele não podia enfrentar o Fortaleza na grande final do Campeonato Cearense. Ele é um reforço que só vai jogar na Série B, na Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste. Está descartado para o jogo de domingo. Então, o vovô não descarta a possibilidade de trazer mais jogadores. E aí, com essas lesões, com atletas indo para o DM, é mais um sinal de alerta que liga para esse radar do Ceará em busca de novas contratações para este começo de Série B, principalmente, que é o grande objetivo do Ceará ao longo do ano, Denise e amigos. Então não descarta. Não descarta. Mas também não está procurando ninguém específico, né, Samuel? Exatamente. Uma o Ceará, posição no momento, específica. Não está procurando fecha ninguém. hoje, a gente não tá. A não ser que seja uma negociação Bem secreta. a 7 chaves. Tan, Tá? tan, tan, E eu tan. já vou adiantar que o torcedor do Ceará não gosta disso. Não de não saber, mas de achar que o time tá achando que tá tudo bem. É o comodismo, né? De achar que... É óbvio Ó, que o time tá. fez uma boa janela no início do ano. É óbvio que o time tá contratando, né? O Samuel acabou de trazer o número aí, né? 10 reforços, né? Chegou muita gente, o time perdeu a espinha dorsal do time titular. Mas assim, né, Denise? Chega na última janela, tudo muito frio, né? Tá pronto, Ceará? Acho que a pergunta talvez seja que o essa, clube né? precisa fazer é essa, né? Tá pronto? Tá gostando do jeito que tá? Como é que foi? Vamos fazer um exercício aqui, rapidinho. Samuca entra também nesse papo. Com todos os atletas que o Ceará tem, qual a posição que fosse para contratar hoje? Se você hoje estivesse com o Haroldo Martins ou o Daniel Farias, qual posição você trairia? Qual atleta de qual posição você trazia para o Ceará? Denise, eu ainda tenho uma preocupação grande com a lateral. Qual posição? Atleta não, só posição. Vai lá. Com a lateral. Com a lateral, principalmente a lateral esquerda. Eu acho que o Fernando não tá bem. Claro que tem o Sanches ainda pra gente avaliar, mas eu não sei se o Sanches, por aquilo que a gente já viu dele apresentar em outros momentos da carreira, do nível de atuação que ele tinha, se ele é aquele cara que você pode ter de fato uma segurança de tipo, ele vai entrar, vai dar conta do recado, vai ser o titular e vai fazer com que o nível da lateral esquerda do Ceará suba demais. Então, assim, é uma posição que me preocupa. Você tinha o Eric Melo, que já não era bom, não ajudava. Aí o Ceará, né, rescindiu o contrato com ele, confirmou isso ontem. Fica o Fernando, que foi um jogador que chegou também com algumas incertezas, porque a gente sempre comentava, lá no Atlético Paranaense ele era reserva, jogou pouquíssimos jogos na Série B. Será que vai chegar com esse status para ser titular? De repente, um jovem jogador que não teve ainda uma grande temporada na sua carreira. Então é uma posição que me preocupa um pouco a lateral esquerda. Acho que se fosse para pensar em qualificar algum setor, seria esse. Por quê? Se a gente fala de goleiro, será tá bem servido. Zagueiros, precisava de mais algumas peças, mas com a chegada do Luizão, acho que solucionou-se um pouco isso. Lateral direito também tem uma certa preocupação, mas você tem pelo menos o Alex Silva, que foi campeão e titular da Série B do ano passado. Você tem o Rafael Ramos, que tá bem também. Meio de campo e ataque, acho que também já solucionou um pouco mais. Claro que algumas incorporações podem ser sempre importantes, mas tratando-se de necessidade, acho que seria a lateral esquerda. Torcedor, qual posição Ceará precisa? Se fosse torcedor, se você tivesse esse poder, tá? Juntamente com todo o departamento de futebol do Ceará. Aí você tá analisando lá o time. Qual a posição que tá mais carente, que precisando de urgentemente de uma contratação para ontem, Alexandre? Quando a gente assiste ao Clássico Rei, a gente sente receio das laterais. Os dois lados, né, não foram bem. E no Clássico, Denise, o Fernando sofreu demais. O Mailton ganhou todas do lateral esquerdo do Ceará. Então, para mim, essa realmente é a posição mais carente do Ceará hoje. Isso significa que o time está resolvido? Para mim, o time não está resolvido. Só tem 2 centroavantes.
só tem 2 centroavantes, Denise. Se acontecer uma situação com um, só vai ficar com um. E o outro é alguém da base. Quem é o da base? O Adriano Bispo já foi emprestado, né? Tem o Caú. Então você acha que além do Wendel Silva, do Wendel Silva, do Luca, tem que ter mais um? Pra mim é o mínimo 3, né? Pra você jogar uma competição longa, você corre risco de perder um jogador e todo mundo tá entendendo que esse é o momento de contratação, né? A janela de transferências e tal. Denise, é importante chegar bem resolvido dentro do seu elenco para a temporada de 2026, porque, meu amigo, ficar mais um ano na Série B é difícil. A gente sabe o quanto que isso acaba realmente, né, com a estrutura que o clube vinha caminhando. Então, para mim, esses 2 são os principais fatores, né? A lateral esquerda, para mim, é um aspecto. Eu entendo que foi contratado o Sanches, mas eu não posso dizer que ele vai resolver os problemas, porque a gente não teve chance de vê-lo jogar. E lá na frente eu acho que precisa, em termos de quantidade mesmo, tá faltando, né? Quem é que seria a outra peça? Esse é um exercício. Se esse jogador não estiver disponível, quem joga no lugar? O exercício que o time do Ceará precisa fazer é esse. Se o Zanocelo não estiver disponível, quem joga no lugar é o Richardson. Aí o Lucas Lima não tá, quem joga no lugar é o João Gabriel. Já coloca ele no time titular, ele é o menino da base do Sub-20, que vai ser utilizado. Lá no meio pra frente, né? Acabou de passar por um problema agora, perdeu muita gente ao mesmo tempo. Mas isso pode acontecer na Série B também. E aí, não vai ter a quantidade de peças suficientes? O que eu acho que o Ceará não pode pecar, Denise, é pela sensação de que tá tudo bem. É. Porque, infelizmente, Mas né, é um negócio que o Ceará peca muito, infelizmente, né? O Ceará fez uma campanha muito... Tentou, né, ali, fazer uma campanha muito consistente na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi rebaixado, né? Acabou sendo muito marcado por isso. Faltou, talvez, naquela janela, né, ter sido mais incisivo. Os jogadores que o Ceará contratou naquela janela, Denise, nenhum conseguiu contribuir com o clube, né? O Paulo Baia não contribuiu na Série A. Só o Zanocelo. O Rodriguinho não contribuiu. O Vina não contribuiu. Só o Zanocelo, de fato. O Luca não contribuiu. E aquilo pesou para o Ceará, né? Então, acho que é um momento realmente importante para o Mozart mesmo. Eu não estou aqui dizendo que tudo que foi feito até aqui não serve, nada disso. Mas estou só ponderando que é o último dia da janela e o Ceará, ele está atravessando esse dia como se tá tudo bem, pessoal. O elenco tá aí. É óbvio que o clube deve estar olhando as oportunidades de mercado, deve estar... Mas a gente não tem nenhuma negociação, né? Alguém que chegue para somar ainda mais. E a tendência é que siga assim mesmo, viu, Denise? Quando começa essa conversa de olhando a oportunidade de mercado, o torcedor alvinegro, ele sabe. A tendência é não vir, né? Mais nenhum jogador. E eu entendo também que tem outro detalhe. O João Paulo, quando ele esteve aqui, ele até havia conversado com a gente sobre o teto salarial, né? O Ceará já está muito próximo desse teto, já estava ali, né? Quase. atingindo o limite, precisa ter responsabilidade financeira. Eu concordo com tudo isso, realmente precisa ter, então talvez dentro dessa ótica o clube vá se conter com o que tem, julgando que o que tem já é suficiente. Esse é o problema. Eis o mistério da fé, Samuel, porque ano passado foi esse questionamento também, esse posicionamento, perdão, também eu sei que a contratação deve ser muito difícil, gente, principalmente negociar com o jogador, vir para uma Série B, eu compreendo que deve ser um cenário bem difícil, mas não pode também se acomodar, achar que tá bem. Quantas contratações nesse ano aí, Samuca? Ao Atualiza todo, pra Denise, gente. 10 jogadores chegaram neste ano para vestir a camisa do Ceará, né? A gente tá falando do goleiro Jorge Meurer, dos zagueiros Júlio César, Ronald Carvalho e Luiz Otávio. Nas laterais vieram o Alex Silva, o Fernando e também o Sanches, lateral esquerdo. Pro meio campo teve ainda o Juan Alano, camisa 10. E também pro ataque, Mateuzinho e o Wendel Silva são os 2 atacantes que chegaram aí para movimentar ainda mais esse setor ofensivo do time do Ceará, viu, Denise? É isso aí. E quando a gente fala sobre jogadores e ausências, lesões, traz uma preocupação. Porque, a princípio, o que a gente imaginava que o Pedro Henrique fosse uma... Na hora do jogo, né, assim, ele enfaixou ali o punho, mas continuou. Depois postou a foto com o braço enfaixado. E agora tem mais atualização, né, Samuca? Exatamente, Denise. Notícia negativa pro time do Ceará, pro técnico Moza. O Pedro Henrique, atacante que vinha sendo aí o garçom do vovô na temporada, com 3 assistências dadas,
mesmo número que o Vina, e também 2 gols marcados. Ele, na partida inicial da grande final do Campeonato Cearense, no primeiro jogo, acabou tendo a infelicidade de uma disputa de bola com os defensores adversários, cair de mau jeito e dar um jeito ali no braço direito. Ele acabou fraturando o braço direito, vai passar aí por um período longe dos gramados, de 3 a 4 semanas de recuperação por conta dessa fratura. Não vai precisar de cirurgia, vai ficar apenas no gesso, imobilizado, mas é uma ausência importante de um cara que é titular do técnico Moza, tem aí a equipe do Ceará uma relevância de liderança dentro do elenco alvinegro e que agora fica mais uma brecha aberta, porque ele foi titular num jogo em que já tinha ali muitas baixas no time alvinegro, mas que pro próximo jogo tem possibilidades de retornos. Mas, contando essa notícia negativa, Pedro Henrique só deve voltar mesmo na Série B do Campeonato Brasileiro, tendo em vista que o retorno está previsto para 3 a 4 semanas de recuperação dessa fratura que ele teve no braço esquerdo, Denise. No Clássico Rei, Samuel, o Mateuzinho jogou de que lado? Jogou no lado esquerdo. Esquerda. Pronto, que é o lado do Fernandinho, certo? Vamos supor que o Pedro Henrique tá fora de tudo. Tá fora um mês. Pronto. Aí, a ponta direita, quem é que é as opções do Ceará? Aí vem o Melk. Que é um meia, né? Que joga aberto. É. Quem são as opções, Samuel, que o Ceará tem pra botar na ponta? Pra ponta tem o Melk e o Júlio. São os 2 jogadores ali de pronto que poderiam entrar. E o Fernandinho, que não foi titular na última partida. Pois é, o Júlio, Denise, que é um jogador que na base inteira jogou na ponta esquerda, né? Sim. Não na direita. O Melk, que é um camisa Que é 10, meia, mas que que tá pode avançar. substituindo o Pedro Henrique. Pode fazer a função ali, Avançando, eventualmente. né? O Mateuzinho joga dos 2 lados, mas também é um jogador que tem uma característica bem diferente. Você começa a entender, quando a gente olha para o problema, que tem espaço. Não é nem que precisa, mas que cabe. Caberia, não cabe? Mais um ponta, mais um velocista, mais um jogador ensinando de 1 contra 1. Acho que cabe, viu, Denise? A gente acabou de fazer aqui o exercício. É. No instante a gente acha vaga. Então, talvez para iniciar a Série B, nesse intervalo aí, né, que é um intervalo longo, tem muito tempo, e eu sei que o Ceará, assim como diversas outras equipes, vão olhar para o estadual, assim que os estaduais encerrarem, né, eles vão buscar outros jogadores. Eu acho que cabe mais pontas, mais jogadores de velocidade e tal. E eu concordo plenamente aqui com o nosso querido torcedor. O Antônio tá falando assim, né? Mas contratar só para fazer quantidade é melhor não contratar. Eu concordo plenamente com o Antônio. Mas a gente tá falando que não é pra você ter quantidade, mas não. ninguém tá pedindo só quantidade, né? Eu acho que precisa realmente chegar gente para somar, para ter qualidade, para disputar a posição de titular. Porque, meus amigos, ficar na Série B é um desastre. A gente precisa internalizar isso. E o Ceará também precisa internalizar isso. Quando o Ceará caiu, Denise, naquele primeiro momento, né? Que ele cai da primeira divisão, ele não volta de imediato, não. Ele ficou 1 ano lá, só voltou no seguinte. Isso foi muito danoso para o clube. Sim. E fez o clube entrar em desespero e fazer movimentos que foram horríveis. Contratou o Barleta naquela ocasião, jogando Série B. Verdade. Teve um problema jurídico depois. Sofreu transfer ban por causa do Saulo. Tudo porque tentou corrigir a rota quando o campeonato já tinha começado. Então, esse é o melhor momento para você avaliar plenamente o seu elenco. E não são muitas peças. Na verdade, são poucas, são pontuais. Mas precisa ser gente de qualidade. A ideia de que tá tudo bem, tá tudo resolvido, deixa os outros contratar que a gente já tá com o nosso time montado, eu acho que não é uma ideia que deve ser fixa, né? As oportunidades de mercado devem existir, mas você deve também internamente dizer, gente, vamos buscar um ponta. A gente não vai contratar só se for oportunidade, não. A gente tá no mercado atrás de um. Aí eu acho que ter intencionalidade no mercado é importante também.